Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis, sou aqui o apresentador do canal. Um canal que falamos sobre teologia, sobre arqueologia bíblica como a evidência das escrituras, né, que nos ajudam a entender melhor sobre as escrituras. Faço alguns reviews materiais que eu recomendo para estudo, né, para devocional, enfim, para desenvolvimento espiritual. E também eu falo um pouco sobre os livros apócrifos aqui no canal, né? Quem já me conhece de muito tempo sabe que desde que eu comecei a fazer live no canal da Jéssica, já rindo conhecimento, que eu falo muito sobre essa questão, né, dos apócrifos. A gente sempre ressalva, né, essa ideia lá. Então aqui não é diferente, né? Eu já fiz 3 reviews de livros apócrifos, mencionei já alguns estudos, alguns livros apócrifos. Então assim, pessoal, a gente tem que aprender uma coisa muito interessante, que a Bíblia, ela é um livro inspirado, mas o cânon, que é a lista de livros que está na Bíblia, embora sejam somente aqueles, eu acho que 66 livros se você é protestante, 72 livros se você é católico, né? A Bíblia católica tem 7 a mais. Não lhe dá direito de julgar somente o que Deus fez, o que o Criador Yahweh Sabaoth, ele fez todos esses séculos do cristianismo, só está contido na Bíblia Sagrada, nesse livrinho aqui, ó. Só o que Deus fez, o que o Criador fez está aqui. É uma coisa que eu não acho assim muito válido, sabe? É uma coisa que eu nunca compreendi quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade. Quando você começa a ler as escrituras de verdade, você começa a entender coisas que você antes, só de ouvir falar, você não entendia. E a igreja é o principal componente que faz com que você pense que a Bíblia é perfeita, que ela não tem erros. A Bíblia tem várias contradições históricas, tem também confirmações, mas tem também, em algumas partes dela, contradições históricas. Ela tem imperfeições textuais, ela tem parcialidades, ela diz uma coisa aqui, depois diz outra coisa lá. Então você tem que entender o contexto, você tem que estudar. A Bíblia é uma coisa que, quando você estuda, você não quer mais parar. É muito bom você estudar a Bíblia, você aprender muitas coisas. Mas ela não é um livro perfeito. A gente tem que entender que o Criador, ele escreveu reto por linhas tortas. Ou seja, ele nos inspirou os seres humanos, que são da vontade dele, a escrever essas escrituras, e entre outros que não estão na Bíblia, para justamente nos revelar a verdade sobre a sua natureza. Mas a forma que o ser humano muitas vezes escreve é imperfeita. Porque a Bíblia fala de textos que são escritos por pessoas diferentes, em séculos diferentes, que nunca nem se conheceram. Muitos desses autores. No Novo Testamento é que você vai ter um conhecimento, né, dos autores mais engajados. Já no Antigo, meu Deus do céu. Mas como é que esses livros eles se unem teologicamente, doutrinariamente? Eles têm uma similaridade, uma linearidade, porque todos esses livros eles têm uma verdade em si que é um ponto em comum. É um ponto comum. E eu queria falar justamente sobre esse ponto comum quando eu vi o vídeo de uma mulher que me fez me sentir burro, pessoal. Essa mulher aqui, ó, eu juro pra vocês, essa mulher me fez me sentir um burro declarado, um asno, para início de conversa. Ela vai falar um pouco sobre o livro de Enoque. E assim, eu gosto muito de estudar, sabe, gente? Eu gosto muito de estudar vendo vídeos no YouTube, lendo livros, lendo artigos. Ultimamente eu leio mais artigos do que livros, né? Eu acho que os livros, eles às vezes desviam você um pouco do foco por tratar de vários assuntos. Mas quando você quer algo específico, estudar algo específico, você pode ler um artigo na internet. E aqui no livro de Enoque, é uma coisa que é impressionante a forma que essa mulher expôs. Eu quero que você veja esse vídeo. Vou deixar esse vídeo na descrição dessa mulher. O nome desse canal é Bela com Propósito, tá? Você sair aqui, ó. Se você sair aqui, você vai ver, ó, aqui embaixo tá aqui o canal dela. Ela tem 4,98 mil inscritos, né? Ela tem. E gente, esse vídeo aqui dela, ela fala um pouco sobre o livro de Enoque. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que muitos talvez não tenham percebido, que é justamente nessa parte aqui, ó. Ela fala um pouco sobre a parte histórica do livro de Enoque. Ó, prestem muita atenção nisso aqui. Esse conhecimento
E o livro de Enoque é a chave para a nossa geração. Até o século IV era comum entre os cristãos o livro de Enoque. O embrião da rejeição começou no século II com Júlio Africano e atingiu seu auge com Agostinho de Hipona. Engraçado é que o livro de Enoque nem sempre ele foi um livro desconhecido. Era um livro comum entre os cristãos do século IV. Era comum para comunidades judaicas. Quando você vê esse vídeo, você vai ver. Eu vou colocar essa parte desse vídeo, inclusive, no final deste vídeo, para você dar uma analisada. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, justamente, essa parte histórica, que com o livro de Enoque chegou até nós, é muito importante a gente saber, pessoal. Muito, mas muito importante. Fala um pouquinho sobre a questão da decisão do conselho de Laodiceia. Foi o conselho que rejeitou de vez os escritos de Enoque por conta, sabe de quê? Dos nomes de anjos. E tem mais, veja que Lutero, se você é protestante, que você ama Lutero, tem até a Bíblia luterana, veja só o que Lutero ele fez. Remover a epístola de por um propósito. Preste atenção. Inclusive, meus irmãos, Lutero tentou remover a epístola de Hebreus, Tiago, Judas e o próprio Apocalipse, só que estes o Pai não permitiu que fossem retirados. Ou seja, o livro de Enoque ele foi um livro retirado por muitos por conter doutrinas estranhas, certo? Mas porque vontade, sabe, humana, porque eu não sei nem explicar o nome para isso, eu também não quero blasfemar aqui nesse vídeo, ser criticado aqui pelo que eu vou falar, mas, embora já seja, o que acontece? Lutero, ele quis tirar o livro de Hebreus, Tiago, tá? Apocalipse e a carta de Judas, que não só ele, mas muita gente quis tirar a carta de Judas. Então, assim, o camarada que quis tirar boa parte do Novo Testamento, que hoje tem uma doutrina essencial para a fé cristã, como é que um cara desse é um herói? Desculpe, mas para mim ele foi simplesmente um cara que divergiu com a ideia da Igreja Católica e quis fundar a igreja dele. Teve uma grande participação do Espírito Santo nisso, mas eu não acredito que no conselho protestante lá de Genebra, né, que juntou toda aquela cambada de pessoal revoltado com a Igreja Católica, eles fizeram 100% um trabalho digno de mestre, digno que a gente seja que seja conhecido, né, como uma coisa boa. Eu não acho que isso é feliz do ponto de vista bíblico. Sabe por quê, irmãos? Porque o livro de Enoque, ele teve um motivo para não entrar na Bíblia. No final das contas, o motivo que ele teve de não entrar na Bíblia foi justamente a questão de que ele não foi para aquela época, ele é para os dias de hoje. E esse livro ele foi revelado no século passado, em 48, nos Pergaminhos do Mar Morto, e eu estava pesquisando sobre isso, e muita gente ignorava Enoque. Até ali, começou a ver Enoque com outros olhares. Nossa, em algum momento esse livro aqui ele foi inspirado, em algum momento da história, para os cristãos e para os judeus, esse livro foi escritura. E nesses estudos tem livros, gente, tem livros falando sobre isso, eu não estou inventando. Tem artigos, tem livros, falando que o livro de Enoque é um livro baseado em pregações, ou melhor, Cristo na Bíblia, no Novo Testamento, se baseou em pregações de Enoque. Só você ler. O livro de Enoque tem 3 livros, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro livro de Enoque que eu estou falando é o primeiro, sim. Né? O mais antigo. Gente, é uma coisa que só se você parando um pouco para pensar fora da casinha que você consegue compreender. E outra, que isso daqui que Lutero ele fez não aconteceu porque o Criador não permitiu que esses livros fossem rejeitados, que a gente tivesse domínio público deles aqui na Bíblia. Mas por que isso aconteceu? O livro de Enoque não entrou e tal, teve essa perseguição todinha, inclusive por Hebreus, pela carta de Pedro, que não é que Lutero não rejeitou Pedro, mas outros irmãos da igreja protestante, né, os fundadores e cofundadores, eles rejeitaram a segunda carta de Pedro, só porque tem verdades como Jesus foi ao inferno, essas coisas, né? Jesus foi ao inferno, Jesus, né, Yeshua, ele pregou para cativos em prisão, uma coisa meio estranha. E de onde é que Pedro tirou aquilo? Foi do livro de Enoque. Essa mulher ela prova com as evidências bíblicas e também com trechos do livro de Enoque que o livro de Enoque ele é um livro que ele fala na Bíblia inteira praticamente. A Bíblia inteira fala dele. Então como é que isso aqui teve o discernimento desses homens e também acredito em certa parcela do Espírito Santo, porque senão ia ser uma porcaria o trabalho da igreja protestante, em ter revelado isso aqui pra gente. Qual o intuito do Espírito Santo ter revelado isso aqui pra gente, do Criador Yahweh Sabaoth,
ter revelado isso aqui, sendo que tudo o que ele escreveu não está aqui? Justamente porque esses livros têm que confirmar os outros escritos, que são considerados apócrifos ou não canônicos, não canonizados, rejeitados, escondidos, enfim, o nome que você quiser usar. Então, assim, passando aqui um pouquinho, lá no final, ela fala um pouquinho sobre a questão de que o livro de Enoque ele não é para o dia de hoje, tá? Ela fala mais ou menos aqui no final, se eu não me engano. Sobre toda a criação de Yahweh. Então, todas as verdades que nos foram ocultas, gente, eu me emociono, não sei se você, mas me sobe uma alegria no espírito. Também me emocionei. Então, tudo que foi nos ocultado, tudo que o sistema mentiu, enganou, vai ser nos revelado. Já está revelado. Por quê? Porque na 8ª semana será entregue isso é um texto do livro de Enoque, para os santos julgarem os ímpios. Então, antes de ser entregue... Claro que isso aqui já é uma palhinha do vídeo, eu não quero contar spoiler para vocês, eu quero que vocês vejam. O link vai estar na descrição. Como você baixar o livro de Enoque também vai estar aqui na descrição, tá? No canal dela, no link, tem como você comprar ele físico. Mas assim, pessoal, acho que deu para entender bem a questão que eu quis chegar aqui nesse vídeo, né? Acho que vocês compreenderam bem, assim, pelo menos o plano, né, principal era esse. E pessoal, vamos orar. Vamos orar para o Criador e continuar nos revelando essas coisas e que estavam ocultas, né? E o próprio livro de Enoque fala sobre isso, que essa promessa estava lá, logo no capítulo 1, logo no início. Depende da versão que você lê, logo no início vai estar escrito isso, tá? Nos livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, caso você goste de ler físico, tem aqui também, mas eu não recomendo a versão do livro de Enoque dessa edição. Mas, se você tem esse livro, leia o livro de Enoque, tá? Primeiro e segundo Enoque, tem aqui. Aqui está como o livro dos sonhos, né, de Enoque, o segundo livro de Enoque. Mas leiam, tá, pessoal? Leiam. São verdades que o Criador nos revelou hoje, que servem para nós como escritura. Porque isso aqui testifica de boa parte disso aqui. Tá bom? Então, assim, eu queria ler um versículo para vocês aqui em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Aqui na Bíblia diz assim: Invoca-me e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Olha só, que não conheces. Invoca-me e eu te responderei. Isso aqui é uma intimidade muito grande que Jeremias tem com o Criador. E o Criador ele disse para ele: não deixa de me buscar, me invoca, continua, insiste, que eu vou te revelar coisas que você não conhece. Então, pessoal, que essa época que você vive, da internet, da informação, sirva para alguma coisa antes de se manifestar aquele abominável da desolação que Daniel falou, né? Que Cristo disse que era o anticristo, e acabe com a sua liberdade. E aos poucos já está sendo tirada a nossa liberdade. Eu não posso falar qualquer coisa aqui que já o YouTube corta, o YouTube não exporta os meus vídeos para as pessoas. Então, alertem as pessoas com esse conteúdo, tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Vamos observar a verdade sempre. Tchau, tchau. E para a nossa geração. Até o século IV era comum entre os cristãos o livro de Enoque. O embrião da rejeição começou no século II com Júlio Africano e atingiu seu auge com Agostinho de Hipona. Porém, o posicionamento oficial que descredenciou o escrito de 1º Enoque foi no Concílio de Laodiceia, no século IV. Os únicos nomes de anjos reconhecidos como sagrados seriam de Miguel, Gabriel e Rafael, afastando assim 1º Enoque, que cita vários nomes de anjos. Mas entenda que o Pai, o Criador, permitiu essa exclusão por um propósito. Inclusive, meus irmãos, Lutero tentou remover a Epístola de Hebreus, Tiago, Judas e o próprio Apocalipse, só que estes o Pai não permitiu que fossem retirados. E o livro de Judas foi muito rejeitado no período, ele foi muito atacado por diversos estudiosos, teólogos, e houve uma grande discussão sobre a sua canonicidade. E por quê? Porque ele citava literalmente 1º Enoque. Todos falavam a mesma coisa, Judas cita Enoque. E como eles não queriam que o livro de Enoque entrasse no cânon bíblico, por que colocar Judas? Só que o nosso Criador escolheu Judas com esse propósito, para trazer à nossa geração o entendimento de Enoque, através dos seus escritos.
Durante 15 séculos, as igrejas não tiveram contato com esse livro, ainda que os primeiros cristãos o tenham utilizado. A sua redescoberta há 200 anos nos trouxe esse conhecimento novamente, de um livro tão antigo quanto alguns do Antigo Testamento. Ele foi considerado um dos mais importantes escritos judaicos do período do Segundo Templo. Enoque conecta os textos do Antigo Testamento e do Novo, nos dando as chaves para o final dos tempos. Vários fragmentos aramaicos encontrados nos manuscritos do Mar Morto são a prova de que o livro de Enoque era conhecido por judeus e pelos primeiros cristãos. Os autores do Novo Testamento usavam referências de Enoque. A partir do século IV, ele praticamente desapareceu, mas permaneceu canônico na igreja cristã etíope. Por que Enoque etíope? Porque a versão mais antiga e completa foi encontrada no idioma etíope. O fato do livro de Enoque ter permanecido como escrito relevante para o ensino dos cristãos etíopes ocorreu porque, diferente da Igreja Católica, que discutiu sobre a importância do escrito, culminando com a rejeição do mesmo, tal debate não aconteceu na Igreja etíope, que continuou a ter estima por primeiro Enoque. E como é que chegou na Etiópia, né? Como o evangelho apareceu por lá? Existem algumas teorias, entre elas que foi através do eunuco etíope, ou através de Mateus, que segundo Orígenes foi o apóstolo dos etíopes, ou mesmo através de comerciantes e viajantes. O que essas teorias têm em comum é que todas defendem que o cristianismo chegou à Etiópia no primeiro século, no período apostólico. Nesse período aconteceu a produção de cópias dos escritos judaicos e cristãos em larga escala no território etíope, entre eles o livro de 1 Enoque. Em 1773, o viajante James Bruce levou para a Europa cópias do texto etíope. Depois da sua tradução, a obra voltou a despertar interesse do mundo ocidental. Ele encontrou 3 cópias. Uma ele apresentou ao rei da França em Paris, a segunda foi entregue um ano depois à Universidade de Oxford e a terceira cópia foi mantida com ele. E os 3 manuscritos marcam o início dos estudos modernos do livro de Enoque. Em 1947 foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Entre os milhares de fragmentos estão 21 manuscritos de Isaías, fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção de Esther, e mais de 140 fragmentos de Enoque. E por que isso é importante? Porque esses fragmentos encontrados provam a autoridade que o livro tinha em círculos judaicos e entre os primeiros cristãos. Baseados nesses fragmentos, os pesquisadores são unânimes em defender que o livro foi escrito originalmente em aramaico, ou pelo menos a maior parte dele. E após essa descoberta do Mar Morto, ficou claro que o grego era uma tradução do aramaico. E então, meus irmãos, o prestígio que o primeiro Enoque alcançou também pode ser percebido nessa preocupação dos judeus em traduzir o escrito para o grego, certamente com o intuito de influenciar o maior número dos seguidores do judaísmo, uma vez que existiam aqueles já helenizados, familiarizados com este idioma, não entendendo o hebraico e o aramaico. Então, gente, nessa primeira parte